Gente, paz, hoje a gente encerra nossa reflexão sobre o Advento e vamos ler um trecho que está em Lucas, no capítulo 2, do verso 8 e em diante. Lucas 2, do verso 8 em diante. Aí depois a gente ainda vai seguir mais um trecho, mas por hora é isso. Hoje eu quero conversar com vocês sobre dois aspectos desse trecho. Havia naquela mesma região, o texto diz, pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu como um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Aí é coisa de gaiato, tá, gente? Só quem estava na manjedoura era criança. Maria e José não estavam na manjedoura, que era muito pequenininho. Mas aí, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Só que aí vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pela tua presença nessa casa, obrigado pela tua presença nas nossas vidas e pelo teu cuidado conosco, Senhor. Muito obrigado. É no nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Gente, nós estamos relembrando, Advento é aquele período que antecede o Natal. Então você pega Natal, exclui, e os 4 domingos anteriores, você trabalha isso como um Advento. Então, de modo que a gente começou essa reflexão no último domingo de novembro, e aí a gente vem falando: eu perdi os encontros anteriores. Não tem problema, a Estela está gravando, ela edita e depois coloca no canal da igreja. Então depois, se você quiser lá assistir de novo, está lá para isso, né? A ideia é mais ou menos essa. Bom, já falamos sobre começamos falando sobre Zacarias, que ele teve aquela revelação lá no Santo dos Santos. Falamos sobre a fuga do Egito, né? Falamos de Jesus como uma espécie de refugiado político, que a gente nunca pensou sobre isso. Falamos sobre os magos que visitaram Jesus, né? Os magói, e tudo que estava envolvido com essa visita, porque eles viram uma estrela, e a gente falou bastante sobre essa estrela. Falamos sobre a manjedoura e a hospedaria, que de repente a manjedoura, tudo bem, era o coxo do animal, mas a hospedaria talvez não seja aquilo que a gente esteja pensando, era uma outra coisa, era o lugar alto, né? A palavra por baixo do texto era cataluma, e indicava um lugar alto
E aí o resto você vai lá assistir de novo, para você ver o que eu disse. E hoje eu quero conversar com vocês duas coisas. Uma primeira é sobre os pastores, é isso aqui. E a segunda eu quero conversar sobre a Ana e Simeão, que daqui a pouco a gente vai entrar no texto. Eu acho que dá tempo, certo? Com relação aos pastores, a gente precisa entender algumas coisas. E é por isso que quando a gente lê o Novo Testamento, a gente precisa ter o Antigo Testamento em vista. Não dá para ler o Novo Testamento apenas pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento, sem algumas referências do Antigo Testamento, ele perde alguns sentidos. Então fica uma coisa, vamos dizer assim, solta. Ela vai ser uma história, sim, vai ser uma história, mas ela não vai ter tanta profundidade quanto ela teria se nós observássemos o Antigo Testamento. Então, algumas coisas nesse texto a gente precisa pontuar. Então, primeiro, quando você olha aí pastores, eu te pergunto, eu não vou colocar a palavra porquê, porque é uma coisa que às vezes é muito utilitarista, né? Ah, por que isso, por que aquilo? Meu, tem coisas que a gente absolutamente não sabe porquê, né? O Senhor, ele tem os caminhos dele, e se ele faz daquela maneira, é porque provavelmente aquela maneira é a melhor maneira, né? Então eu não vou perguntar o porquê, mas eu vou tentar indicar um para quê, uma questão que está bastante presente no Antigo Testamento. Para que pastores? Entende? Trouxe gente de fora, os magói lá de longe, ou seja, gente de fora. E aí, veja, quando esse pessoal de fora chega para os de dentro, e então vem os magos de fora, e olha, isso dá a ideia da, vamos dizer assim, da universalidade daquele Messias, daquele Cristo que está chegando, um grande rei. Eles vêm de longe e chegam ao centro de poder. O centro de poder não o quer, não o acolhe, porque o que você viu depois? Herodes, ele queria, na verdade, detonar aquele intruso, porque não estava nos planos de Herodes dividir, partilhar reinado nenhum, se quer passar o reinado para alguém que estava nascendo, que enfim, não era daquele centro de poder. Aí os magos vão para Belém, encontram a criança. É curioso que os magos, deixa eu só pegar aqui o texto, e aí você acompanha comigo. Veja lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 11. Eu faço uma observação com você. Aqui aparece a palavra manjedoura? Não, aqui no meu está dizendo que entrou na casa. Entrou na casa, certo? Até aí, tudo bem? Lá em Lucas aparece a palavra manjedoura, certo? Lá em Lucas, eu não sei se você percebeu, o que os anjos dizem em relação ao tempo. Lá em Lucas, a partir do capítulo 2, a partir do verso 8, é que, quando nos nasceu? Qual é a palavra que ele usou lá? Vigílias da noite. Não, quando vos nasceu? Como assim, né? Ó, veja lá, veja Lucas, desculpa, eu quero chegar nisso, desculpa, às vezes eu vou rápido demais e vocês acompanham a linha, eu não me fiz entender. Verso 11, Lucas 2,11. Hoje. É que? Hoje. Então, raciocine comigo. Vamos encadear os acontecimentos. Os magos, eles vêm, o tempo, ele está meio nebuloso.
ali se fala depois em Mateus, quando os magos estão indo embora, e vem o relato de Herodes matando os inocentes. Naquele relato fala um período. A Herodes manda matar de quanto tempo para baixo? Quem lembra? 2 anos. 2 anos para baixo. Então o tempo ele está assim, vamos dizer assim, uma penumbra meio cinzenta, que eu não sei exatamente em que momento os magos chegam, em que momento eles visitam e em que momento eles vão embora. O que a gente sabe é que Herodes espera até aquele momento, tipo, cara, de 2 anos para baixo, ceifa todos os meninos. E aqui, em Lucas, a expressão é hoje. E aí já chegou, encontrou o menino na manjedoura, na casa e na manjedoura. Ou seja, chegaram muito perto do nascimento. Foi hoje. Aqui o texto não fala se aqui era a vigília da noite, então era madrugada, penso eu. O texto diz que eles foram apressadamente. Imagino eu que, estavam guardando o gado, aqui o rebanho, se arrumam para, vamos deixar esse gado com alguém vai olhar, tal, pá. Penso eu, espera amanhecer, que imagina, chega um monte de pastor de madrugada na casa de um recém-nascido, é estranho. Então eu penso, eles se arrumaram e provavelmente naquele dia, naquele mesmo dia, né? Ou no dia seguinte, mas ali bem nas imediações saíram para encontrar. Encontraram a criança na manjedoura, ou seja, estava bem fresquinho o negócio. E aqui você veja, os pastores eles indicam, eu vou colocar assim, uma figura. Que figura? Lembra que eu falei no começo aqui, a gente sempre tem que olhar o Novo Testamento, fazer a leitura do Novo Testamento com vista no Antigo Testamento. Há um salmo muito conhecido que fala que o Senhor é meu pastor. E em vários momentos nas profetas fala-se de pastores, tanto pelo bem quanto pelo mal. Fala do Senhor como aquele que apacenta o seu povo, ou seja, um grande pastor. Então, a ideia de avisar aos pastores, penso eu, tinha 2 conotações. A primeira para indicar a figura profética daquele que realmente está na circunstância, que é o Senhor como o grande pastor. E ele figuradamente manda que esses pastores, apareçam lá, para indicar profeticamente que. E o anjo diz mais uma coisa. O anjo manda os pastores irem a um lugar, porque os pastores eles estavam no campo. Eles não falam, aqui o texto, veja, Lucas, os pastores estavam em Belém? Não, eles estavam nos campos, em algum lugar nos campos, sei lá, ao redor ou ao derredor, mas eles não estavam em Belém. E o anjo disse, aqui, o anjo disse onde ir. Onde ele falou que tinha que ir? Hoje vos nasceu, hoje o tempo, na cidade de Davi, que era conhecida Belém. Então eles sabiam o tempo e sabiam o lugar. Aqui, gente, eu quero fazer extrair disso uma reflexão muito entre parênteses, para que a gente perceba algo. Os magos, quando olham a estrela, veem um sinal, mas eles não têm a ideia exata nem do tempo, nem do lugar. Eles sabiam que naquele momento estava nascendo alguém, mas até eles chegarem o dia exato, não sei. Aí foram num lugar que não era o lugar. Então eles tinham uma ideia, vamos dizer assim, uma espécie de uma sombra, uma revelação, ainda que não muito clara, de onde nasceria. Os de fora.
mas os de dentro têm a revelação plena do próprio Senhor, porque o anjo, né, o ângelos é o mensageiro vindo da parte de Deus vai direto a eles e diz o dia e o lugar. Aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: muitas vezes, irmãos e irmãs, a gente quando olha as pessoas e vê que elas estão procurando saídas, né? No nosso mundo contemporâneo, a gente vê que elas estão procurando saídas, respostas. É como se fossem esses magos, esses magói, que olham de fora, procurando em algum lugar um sinal que diga para elas onde é que está, né? Aquele lugar messiânico, aquele lugar do Cristo que vai, sabe? E elas têm um lampejo apenas, enquanto que aqueles que vão realmente para dentro da fé e encontram esse Cristo, eles já têm a resposta. Então no Senhor eles encontram a resposta plena. É aquele pessoal que sabe, porque veio do Senhor, né? A revelação veio direta do Senhor. Eles sabem o tempo e o espaço exato, né? Aquela janela de revelação exata. Então, lembra quando eu falei no hospital, depois assiste de novo, que o presépio, ele é uma representação de imagem, onde a gente pode dizer isso tudo sem texto. Eu não preciso abrir uma Bíblia, é só mostrar o presépio. E a partir do presépio, olha os magos, eu já posso contar essa história. Olha os pastores, eu já posso dizer isso que eu disse. Olha a manjedoura, eu já posso dizer que não tinha lugar para eles na Cataloma. Aí vocês vão ver o que é a Cataloma, dá só para dar uma. Percebe? Então, gente, a gente não pode abrir mão. É como ação afirmativa. Eu sou das minorias, eu vou dizer minorias de uma forma muito genérica. Posso usar a questão de raça. Fala-se muito quando vai falar de direito do negro e tudo mais, das ações afirmativas. Então é uma ação afirmativa. Eu vou dizer que eu estou aqui. Os negros fazem isso diversas vezes. O pessoal de direitos humanos também faz isso diversas vezes. Eles vão lá e isso. Nós precisamos fazer essa ação afirmativa, gente, com relação à nossa fé. Não abrindo mão, por exemplo, da figura do presépio. Alguns irmãos de outros lugares vão dizer: presépio é imagem, vai adorar. Gente, não é isso. Não é isso. Assim como, por exemplo, quando eu olho para o nosso altar, eu vejo, eu não sei se você já reparou isso, tá? Às vezes a mesa está vazia, mas sempre tem alguma coisa em cima da mesa e no centro. O que é? Protestante, o altar vai ter sempre a figura, porque aí não é o livro em si, mas é a imagem da palavra, a centralidade da palavra, e normalmente aos pés da cruz. Isso fala. Por isso que é muito difícil a gente trabalhar a nossa fé sem elementos visuais, porque os elementos visuais eles são importantes, porque a gente precisa entender é que uma coisa são os elementos visuais, outra coisa são as imagens de adoração e idolatria. A gente precisa delimitar essas coisas. Há um tempo atrás, só para a gente poder continuar aqui, deixa eu só terminar. Um tempo atrás eu ouvi um padre, ele dizendo, o cara me deu uma aula sobre isso. Ele, carismático, ele disse assim: gente, estava eu, um pastor, tinha mais duas pessoas na sala que agora não me recordo quem era. Eu preciso respeitar a fé daqueles que de repente não entenderam ainda a revelação de Jesus. Então, a minha prece, ele disse assim, a minha prece é que um dia eles entendam.
E tudo aquilo que a gente vê no santuário católico são, ele diz, recursos didáticos para que em algum momento essa ficha caia. Qual é a responsabilidade do sacerdote? Não é rasgar toda a tradição milenar que nós temos, mas de levá-los à fé genuína verdadeira nesse Cristo que nós cremos, que é por Ele. Aí ele tocou no assunto dos marianos, que é a questão da Maria, tocou no assunto, na época ele falou sobre diocesanos e tudo mais, de algumas ordens. Aí foi uma aula, o cara deu uma aula, mas eu fiquei pensando, gente, muitos desses sacerdotes têm essa consciência, mas eles estão dentro de uma instituição. Então a gente precisa ter um pouco de, como é que eu diria, a palavra mais adequada, condescendência, eu não sei se é isso. Pode ser. Sabe aquela coisa de quando o teu filho ou tua filha faz uma bobagem, você está vendo que é uma bobagem, mas é uma criança, ele não entende, não tem maturidade ainda. Então talvez seja essa a palavra. Então percebam, vem os pastores, e os pastores encontram essa criança, e os pastores dão testemunho. E aí, olha aí no versículo 14 de Lucas 2, nas Bíblias de vocês deve ter uma referência desse versículo 14, é no pé de página. Mas da maneira como ele está posto, a diagramação, isso é uma referência de um texto do Antigo Testamento, que eu não tenho aqui, mas é uma referência. E realmente aqui ele não traz a referência, mas da maneira como está, é uma referência. Eu vou ver se eu encontro, depois eu mando para vocês no WhatsApp. A segunda coisa, gente, que eu quero trabalhar com vocês, está a partir do verso 22. Lucas 2, 22. Lucas 2, 22 fala sobre a oferta, e a partir do verso 25 fala que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. E aí, gente, vem o cântico de Simeão, depois vem a referência de Ana. E aqui eu tenho algumas coisas para dizer com relação a isso. Vamos por partes. Primeira coisa, vocês percebam que a família de Jesus, ela não abria mão de manter a sua tradição. Então, você vai ver que a família de Jesus, ela ia a Jerusalém todo ano, como está escrito em Lucas, no mesmo capítulo, versículo 41, diz que a família ia anualmente a Jerusalém. E o que eles iam fazer? Eles iam adorar. E quando eles iam adorar, eles provavelmente também iam oferecer o seu dízimo e a sua oferta. Aqui, eles foram a Jerusalém, circuncidaram um menino, provavelmente na sinagoga, e depois o apresentaram e o circuncidaram, conforme a tradição. E aqui diz que eles levam essa criança a Jerusalém. Gente, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: peregrinos em Jerusalém, e havia aos borbotões, famílias que levavam as suas crianças para apresentar o templo, assim, de baseada.
O que é muito curioso é que no meio de toda aquela multidão, imagino eu, devia ter mais crianças, não somente aquela criança. Não imagine você que o templo de Jerusalém era como o nosso templo, pequeno, com pouca gente. Quando tem um batismo, uma apresentação de criança, só vem uma, né? Ou então quando é gêmeo, vem dois. Mas é isso, está todo mundo ali focado no templo de Jerusalém. Não, no templo de Jerusalém vem gente de tudo quanto é lugar, vem gente de tudo quanto é etnia, língua, e ia lá, levava lá as criançadas. E o que é interessante é que o texto fala que somente 2 pessoas percebem a presença daquele menino. Quem são? Simeão e Ana. Há uma menção aqui que diz que Simeão talvez não era a hora dele ir no templo, mas ele vai ao templo porque, como é que diz o texto? Quem manda ele ir ao templo? E veja, na sua Bíblia a palavra Espírito está com letra minúscula ou maiúscula? Maiúscula, certo? Há uma questão de tradução aqui, gente, que às vezes é um pouco complicada, e é por isso que é muito importante que você perceba essas nuances de letra minúscula ou de letra maiúscula. A palavra Espírito por baixo do texto é pneuma ou pneuma. Todas as vezes que essa palavra pneuma, pneuma, que pode significar vento, sopro, espírito, ela aparece e ela tem que estar dentro de um contexto, para que não pareça que é o espírito humano, vento, ou o Espírito Santo, ou qualquer outro espírito. Por exemplo, e é bom que você abra comigo, só para você entender a dificuldade disso. Veja comigo, João capítulo 3, versículo 5. Em verdade, João 3, 5. Em verdade vos digo: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso seguinte, 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Todas as vezes que você encontrar a palavra vento e Espírito aqui nesse texto, é a mesma palavra que está por baixo, é pneuma ou pneuma, a mesma. Então, se você retraduzisse esse trecho, você poderia retraduzir mais ou menos assim, no verso 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do vento. Ou então, um pouquinho antes: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do vento é vento. O que o tradutor fez? Bom, vamos entender. Vamos colocar a palavra Espírito, que é isso que está lá, com letra maiúscula, que é Espírito, e o que é vento com letra minúscula, para dar sentido ao texto. A quem João está apontando? E aqui eu preciso que você entenda. Por isso que eu disse que no começo, todas essas referências, elas fazem muito mais sentido quando a gente está olhando para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, tudo bem, no Antigo Testamento, a versão que a gente chama de massorética foi feita em hebraico, escrita em hebraico, até hoje eles usam essa versão. Mas a versão cristã do Antigo Testamento era a versão que a gente chama de Septuaginta, era uma versão grega. Então as palavras que estão no Novo Testamento, então, muitas delas, talvez a maioria, também eram usadas naquela versão da Septuaginta, em grego, que os cristãos naquele tempo também usavam. Então, quando ele tem a palavra pneuma ou pneuma, que é espírito ou vento, qual é a grande referência que você se lembra de uma primeira vez que há a menção do sopro de Deus sobre a terra? Quem lembra? Soprou e sopra em Adão
para que aquele cadáver ele se torne alma vivente. Esse sopro, a palavra mas na Septuaginta é pneuma. Aí, gente, é que está a parada. Olha esse rolê. Se eu não entendo que é o Espírito que nos impulsiona a ir a lugares no tempo, de novo o que eu falei com relação à revelação dada aos pastores. Quem está dentro tem a revelação plena do tempo e do lugar. Olhe, volte aqui ao texto. Nós estávamos em Lucas falando sobre Simeão. Simeão estava em casa, vem o Espírito e diz: vai para o templo, olha o lugar, agora. E lá vai. Quem ele encontra? Ele encontra a revelação que a ele tinha sido profetizada, porque isso o texto diz. O texto diz que ele não ia ver a morte ou passar pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor. Então ele vai, inspirado pelo Espírito, ele vai ao lugar da revelação. De novo, é que nos presépios já tem Simeão e Ana, né? Eu nunca vi um presépio com Simeão e Ana. Você já viu, não? Devia ter, gente. Devia ter. Porque aqui, a partir daqui, além disso, eu ainda posso extrair uma segunda assertiva. Não existe idade, porque às vezes a gente fica nessa: estou velho, já fiz tudo, ou estou cansado. Não existe idade para a revelação. Aqui é mais uma vez, porque não foi um jovem e um velho, foram dois velhos e mais. Não foi um homem somente, mas foi também uma mulher, porque o texto fala e nomina Simeão e nomina Ana, porque em muitos lugares o Novo Testamento ele não dá o nome. Por exemplo, vocês já ouviram aquele encontro de Jesus com o jovem rico? Está aí, qual era o nome do jovem rico? Você sabe, Adriano, o nome do jovem rico? Nem eu sei. Não tem. Aquela mulher que na casa de Simão, ela entra, chora aos pés de Jesus, supõe que seja Maria, e que seja talvez a mesma mulher de João 8, aquela que ia ser apedrejada. Mas são suposições. Há algo que eu possa dizer que a mulher de Lucas 7 é a mesma mulher de João 8? Não. Mas há algo que eu possa dizer que não é a mesma mulher? Também não. Não tem nome? Entende? Então, quando o Novo Testamento ele não quer nominar, é porque, mas aqui ele nomina para honrar aquelas pessoas, aquelas figuras, para que a gente lembre do nome, e o nome lembre a vida, e a vida nos indique um caminho. Aqui é a ideia que eu acabei de falar daquele padre católico, do recurso pedagógico da imagem. A imagem lembra um nome, o nome lembra uma vida, a vida indica um caminho. Entende? Só que até eles chegarem nisso vai levar tempo. Por isso a ideia, gostei da palavra condescendência. Por isso a palavra condescendência, gostei. Que às vezes a gente precisa ter esse amor para com essas pessoas que ainda não tiveram essa revelação. Volte em Lucas, e aqui eu vou terminar com o versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E é interessante, gente, que essa coisa de Maria, porém, guardava todas essas palavras, está presente aqui nesse capítulo mais de uma vez.
o meditar, o guardar e meditar no coração é algo que eu e você precisamos fazer o tempo inteiro, para que a gente não seja tomado e levado pelas nossas emoções, mas sejamos conduzidos por princípios, não pelo que eu estou sentindo, mas pelo que de fato é. Porque aqui há uma questão muito séria, que quando a gente fala de Natal, a gente tem que lembrar. Natal é gostoso porque tem essa coisa do presente, da festa, a família reunida, então todos nós estamos muitos de nós estamos em êxtase, porque é tudo muito bonito. Alguns não, alguns estão meio para baixo, porque, enfim, circunstâncias da vida, passado e tudo mais. Mas o que é importante é que a gente entenda que nós precisamos ser movidos por princípios que tem que estar o tempo inteiro sendo ruminados, mastigados no nosso coração. Lembrem do Salmo. Há um Salmo que diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus, logo louvarei. Quem lembra qual é o nome desse Salmo? Lembra? Alguém lembra de Salmo? Salmo 42:5. Lê para nós. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei. Aí. A Ele meu auxílio e Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Parem para pensar comigo. Se Davi, que era, segundo a gente imagina, o cara do louvor, sempre nos píncaros da glória e tal, ele passa por um momento, vamos dizer assim, de tristeza, deprê. O cara estava meio deprê, né? Meio down. Ele diz isso: por que estás abatida, ó minha alma? Ou seja, ele sabe que é emocional, mas ele logo diz: espera em Deus, porque logo louvarei. Vocês lembram quando Elias, o texto diz que ele vive aquele embate com os 400 de Baal? Mas por que ele foge? E vai para a caverna, a ponto de Deus dizer: Elias, que fazes aqui? Por que ele fugiu? Lembra? Com medo de quem? Elias mata 400 profetas de Baal. Mas ele foge por conta da palavra de uma mulher. Porque o texto diz que ele temeu. O medo faz com que ele, assim como todos nós, o medo faz com que a gente se aperceba nos apercebamos dos riscos, e aí a nossa tendência é fugir, retrair. Querem ver um outro exemplo? Os caras estavam no meio do lago de Genezaré, alta madrugada. Jesus tinha mandado: vai embora, pode ir que eu alcanço vocês. Ninguém perguntou como ele ia alcançar, mas eu alcanço vocês. Alta madrugada, o texto fala lá pela terceira ou quarta vigília da noite, eu não me recordo bem. Vem Jesus como? Maluco, Steven Spielberg. Não há efeito hollywoodiano aqui. E aí Pedro, imagino eu, né? Se fosse eu já estava de fraldão. Pedro diz: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá. O que Pedro faz? O que Jesus diz? Então vem. E Pedro vai. Naquele quando chega lá, o que acontece? Ele olha ao redor, percebe o risco que ele está vivendo, e ele começa o quê? O medo que faz afundar. Nós não podemos andar por conta do que estamos sentindo, mas por conta de princípios. Porque se estivermos andando conforme o que nós estamos sentindo, eu nunca pari, gente. Mas eu imagino que vocês que já pariram, deve ser um pavor em determinado momento. Seja por parto normal, seja por cesárea. Imagino eu.
porque vai te abrir, literalmente, e você vai estar exposta a N riscos. Então, ter uma criança realmente é um ato de fé, e é mesmo. Mas aqui Maria, ela guardava, meditava no coração, porque essas coisas elas precisavam estar presentes na caminhada o tempo inteiro. Então muita coisa que deve ter acontecido com Jesus, ela, puxou lá do HD da memória, era isso, de novo, entende? Na nossa vida, e é por isso que a gente, nesse tempo de Natal, é um tempo muito propício, de novo fala do presépio, a gente precisa lembrar de todas essas coisas. É um momento muito significativo. Então, agora que a gente está encerrando, eu queria orar realmente com vocês. A gente tem essas coisas em mente. E aí, se você lembrar, vai ficar gravado. Manda o link para quem você conhece, se quiser saber um pouquinho mais sobre o Natal. Não é algo definitivo. Oi, gente. Só a Yara e o Gilberto. A Yara Pazotti e o Gilberto. E é algo que a gente precisa passar adiante. Nós precisamos passar isso aqui. Porque senão a gente fica só na superficialidade, né? E a gente precisa mergulhar. Precisamos ir mais longe, mais longe. Querem dar algum feedback? Querem falar alguma coisa? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos Obrigado, Senhor. pela reflexão, Senhor. Sim, Senhor. Pai, esses ensinamentos são muito importantes para nós. Obrigado, Senhor. Essa palavra, Deus, frutifique dentro das nossas vidas. E que, Senhor, como foi falado aqui, que a gente não deixe de refletir, Senhor. Amém. E não olhemos para os lados, Pai. Olhemos, Senhor, para ti. Amém. Porque quem confia na palavra, quem justifica a palavra do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, entregamos este dia nas tuas mãos. Sim. Nos leva de volta para nossas casas, Senhor. Em tudo nós somos gratos a ti. Amém. Amém.